Bom dia, gente. Tua voz, Senhor. Gente, chegamos. Eita Deus. Essa live hoje é uma live preparada para abençoar a sua vida. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nessa manhã do dia 1º de agosto de 2025. Eita. Bom dia, intercessora. Bom dia, intercessor. Estamos aqui ao vivo na live de hoje, do dia 1º, para trazer direção espiritual sobre o jejum de 40 dias, que começa segunda-feira, no dia 4. Anota aí e vamos junto. Então, se você está sentindo o céu te chamar para um tempo de realinhamento, esta live é para você. Thalita, eu preciso me realinhar com o céu, preciso me posicionar, essa live é para você. Vamos junto? Esse jejum é um jejum coletivo, onde nós fazemos junto com as intercessoras da nosso ministério. E você é convidada a estar conosco. Você é uma mulher que ora, você é um homem que ora, Deus. Você tá percebendo o cenário político, econômico, espiritual que a gente está vivendo? Então esse é o tempo de você jejuar. Então, hoje eu quero te mostrar o porquê desse jejum. Qual o alvo? Como se preparar? O que Deus pode fazer neste tempo se você estiver sensível e posicionada? Que é o ponto. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Eu prospero no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Aleluia! Então vamos ouvir a voz de Deus? Todas as vozes. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Deixa eu ver quem está aqui. Nós estamos aqui, Silvana, Silva, Roseni. Oi, Roseni, Juliana, Silva. Tá chegando, vambora. Convida mais uma pessoa para estar aqui com a gente hoje. Tem essa palavra liberada para você que é intercessora. Nós vamos falar, dar uma direção sobre o jejum espiritual de 40 dias, que começa segunda-feira, meio-dia, tá? A gente vai explicar isso aqui. Se você está sentindo o céu te chamar para um tempo de realinhamento, essa live é para você, tá? Então eu quero te mostrar o porquê. Porquê do jejum, do alvo, né? Qual é o alvo que a gente tem? Como se preparar? O que Deus pode fazer nesse tempo? Então, isso é precioso, né? A voz é segurança. Tua voz é tu. Aleluia, glória a Deus. Deus é muito bom, né? A voz do Senhor é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Deixa eu ver aqui o retorno, me falar com vocês. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. No altar, fala Deus, fala Deus, se alegre, atento, fala Deus. Amém, glória a Deus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã preciosa. Deus é muito bom, né? E Ele preparou esse dia para nós. Fala Deus, sim, alegre, atento ao teu mandar.
Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, maravilhosa, Pai, que estamos vivendo. Senhor, nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. E hoje nós escolhemos, Senhor, estar aqui, nos preparando para esse tempo profético de jejum, coletivo. Nós vamos entender isso pela Tua palavra, Senhor. Jamais, Senhor, estamos aqui para querer barganhar ou mostrar algo, mas para entender, Senhor, que o povo precisa, Senhor. Nós precisamos nos unir em jejum, em pano de saco, Senhor, para esse tempo tão difícil, Pai, que nós estamos vivendo. E também para tantas outras coisas que nós vamos experimentar e viver durante esse tempo, Pai. Jesus, nós oramos agora para que todo impedimento, aquelas pessoas que estão, Senhor, tentando entrar, tentando acordar, querendo ver, querendo participar, Senhor, cai por terra agora todo impedimento em nome de Jesus. Senhor, que essa live chegue a muitas pessoas para que elas possam, Senhor, estar, Senhor, despertas, atentas, Senhor, com um propósito maior, que é estar se posicionando, Senhor, nesse momento tão estratégico que nós estamos, Senhor, de tantas lutas. Nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma. E aqui, Senhor, é um ambiente para isso, para nos unirmos, Senhor, como intercessoras, para fazer, Senhor, esse ato profético desse jejum. Pai, nos capacita para esse tempo de 40 dias. Revela, Senhor, abre a mente, abre o entendimento, para que muitas coisas possam vir, Senhor, à luz, à tona, e teu povo possa entender, Senhor, a importância, Senhor, desse alinhamento. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro sobre todas nós as bênçãos do Senhor nesse dia. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Jardim da Rita. Rita tá aí. Glória a Deus, Rita, pela sua vida. Louvado seja Deus. Nós também estamos com Terezinha, Andréia. Seja muito bem-vinda. Kátia Santos. Deus abençoe, Kátia. Marcília. Eu acho que eu não consegui entender aqui. Desculpa se eu falei errado. Bete. Eita, é muito bom estar aqui. Claudete tá aqui. Eita, glória. Estamos nessa live do jejum de 40 dias. Muito bom, né? Estar na presença do Senhor. E vamos lá. Deus tem uma palavra para liberar aqui para nós. Muito profética. Vamos aqui, para a gente entender. Natalita, por que jejuar? Nós temos vários textos na Bíblia sobre o jejum. Amém? Vários textos na Bíblia. Eu vou citar aqui alguns para a gente relembrar, né, a importância desse jejum. E eu quero lembrar para vocês que nós vamos entrar no tempo profético de jejum também, porque nós estamos nos preparando para um seminário. O seminário é um seminário que nós falamos sobre heranças espirituais, é um seminário de libertação. E a libertação, gente, deixa eu falar algo para vocês. A libertação é para crente, tá? Nós não estamos falando de exorcismo, expulsar demônio, não. Nós estamos falando de libertar de todas as amarras, prisões, pactos que nós nos envolvemos, ou a influência, tá? Ninguém está pagando pelo pecado de ninguém, ou a influência de um pecado, de uma autoridade que estava sobre a sua vida. Pode ser pai, mãe, avó, que liberou uma palavra para você, que fez um ritual, né? Algo desse nível que você viveu, experimentou, e você percebe que esses padrões vêm se repetindo ao longo da vida. Então é para você, seminário de heranças espirituais. Lá eu vou trazer muito ensino, explicação. Vai ser um momento de palestra e depois um momento de oração, de quebra, de renúncia. Se caso, porventura, você viveu alguma dessas coisas, ali você vai orar junto comigo e a gente vai tomar posse. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, mas não é automático. Eu tenho que reivindicar, tenho que ir lá na cruz. Eu tenho que ir lá na cruz e falar: Jesus, eu me arrependo do meu pecado. Eu confesso que eu fiz esse negócio. Eu confesso que eu busquei outros deuses, outras maneiras de obter ajuda, que não foi a ajuda que a Bíblia diz pra gente buscar.
Eu fui por outros caminhos. É isso. Hoje eu não preciso fazer mais nenhum ritual. O jejum ele é um ato profético para purificar o teu coração, a tua mente, te alinhar com o céu. Porque quem precisa de se alinhar com o céu, quem precisa de Deus, somos nós. Tudo que Deus tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. Né? Teve um plano da salvação. Um plano perfeito. Que Jesus veio, morreu, sacrificou, taraná. Todo pecado foi pago. Toda dívida no mundo espiritual foi paga. Porém, não é automático. Eu tenho que declarar Jesus como meu Senhor Salvador. Eu tenho que ter uma vida que condiz com isso. Isso tudo está na Bíblia. Tá? Eu tenho que entender esse sacrifício, reconhecer ele e dizer, eu quero, Jesus, viver isso aqui. Entendeu? E eu quero tomar posse de todos os benefícios que a cruz tem para mim. É o quê? É saúde? Eu quero saúde. É prosperidade? Eu quero prosperidade. É uma vida sentimental curada? Eu quero também. É um casamento? Eu quero, Senhor. Então a gente precisa ir para esse lugar de renúncia, de alinhamento, de posicionamento. Então, o conhecimento, gente, aqui liberta. Sabe? Conhecereis a verdade. O conhecimento liberta. Então eu preciso entender que nada vai ser assim por acaso. Eu aceitei Jesus hoje, tá tudo aqui na terra que eu fiz, acabou. Se fosse assim, a igreja não estava cheia de gente com muitos problemas. Eu faço aconselhamento na libertação há mais de 10 anos. Diretamente assim, né? E eu sei o que eu tô falando. Cristão de 5, de 10, de 15 anos que vem e passa por libertação. E vive uma experiência única nesse lugar. Então, eu não tô falando só algo que eu acho. Eu tô falando algo que eu vivo. Tá? Algo que eu vivo. Então, se você crê, venha e aprenda aqui conosco. E vai viver um divisor de água na sua vida, assim como eu vivi. Tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui um texto que me veio aqui a memória agora, pra gente conversar. Mas vocês estão entendendo? Quando terminar aqui, gente, quando a gente terminar aqui, eu vou colocar um PDF com as orientações do jejum, tá? No nosso grupo de oração, intercessão, que é pelo WhatsApp. Thalita, como que eu faço para entrar? Entra na minha bio aqui, chama o suporte, fala assim, eu quero participar da sala de oração. Essa sala é só para você receber os links para participar das orações, das intercessões, que é gratuito, tá? Receber as mensagens ali, tá? Não tem comunicação, contar testemunho, tá? A gente não coloca figurinha, a gente não coloca mensagem extra, nada. É só sobre o nosso trabalho. Quando tem, eu removo. E eu proíbo de fazer isso porque o grupo tem uma finalidade. Então você entra lá, fica lá e vai recebendo de Deus ali também, tá? Preste atenção que está escrito aqui em Hebreus, no capítulo 5. Abre aí na tua Bíblia, quando você puder, ou anota. Hebreus, capítulo 5. Deixa eu ver quem está aqui. Tiranildes, Deus abençoe, Patrícia, Silvia, Simone, Viviane, Deus abençoe vocês, Andréia. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é o quê? Abriu aí para você ver? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Quanto tempo você tem de crente? Você ainda está no leitinho ainda? Vambora. Tem que sair desse leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, aqueles que pelo quê? Pela prática
não é pela teologia, não é pelo tempo de carteirinha que eu tenho de igreja, é pela prática. Então eu falo para vocês, eu tenho 10 anos de prática de atendimento na libertação. Tempo que a gente estava na frente de igreja, dirigindo em congregação, nos aconselhamentos de casais, de mulheres, de homens. E eu sei o que estou falando. Então, mas o alimento sólido é para adultos, os adultos, para quê? Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, aqui está falando de cognitivo, tá? Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Pegou? Então, o alimento sólido é para os adultos. Então, nem todo mundo vai conseguir comer essa comida. Entendeu? Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a pessoa vai discernir, através desse conhecimento, o que é o bem e o que é o mal. Ponto. Então, vamos aqui para os nossos exemplos na Bíblia de jejum. A gente começa no Antigo Testamento. Vamos lá. Moisés, né? Moisés é uma referência de um homem que jejuou 40 dias. Thalita, eu posso fazer o que Moisés fez? Não é aconselhável. Moisés ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Aqui foi algo especial. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água. Jejum, qual foi esse jejum que ele fez? Para receber os mandamentos, aqueles 10 mandamentos, e ter direção de Deus para o povo. Jejum, a princípio, foi individual, mas com impacto coletivo. Deus estava ali dando toda a orientação da lei para ele, entendeu? Então, Moisés, ele é uma referência na Bíblia de intercessor. Ele se colocou no lugar do povo. Ele foi diante de Deus representando o povo. Então, o intercessor é aquela pessoa que se coloca no lugar em favor de alguém, em favor de um lugar, em favor de uma igreja. Esse é o lugar do intercessor. Em favor da sua família. Outro exemplo no Antigo Testamento é Nínive. Jejum coletivo. Teve também lá, lembra? Para o arrependimento. Jonas, capítulo 3. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Olha aqui, o jejum coletivo. O povo inteiro, incluindo o rei, jejuou e se humilhou. Esse jejum coletivo que impediu, foi esse jejum coletivo que impediu o juízo de Deus naquela cidade. Aí, nós precisamos entender que a gente precisa falar do jejum sim. Não como uma forma de, como os hipócritas, né? Que ficavam na cidade dizendo que estava jejuando. Não é esse. Mas eu preciso comunicar a importância e o poder que essa ferramenta tem. Eu, quanto uma intercessora, uma libertadora, que trabalho com libertação, com intercessão, essa é uma das ferramentas que eu ensino, que eu pratico durante todo o ano. Pelo menos 2 vezes no ano a gente faz um jejum de 40 dias. Então nós vamos começar segunda-feira, agora dia 4, o segundo jejum desse ano de 40 dias. Com propósito, com conhecimento, com entendimento, para poder você fazer e se alinhar, se posicionar, tá? Todas as histórias da Bíblia, quando teve tempos difíceis, houve um jejum coletivo. Ó, aqui é um que nós vamos falar agora, Esté. Jejum estratégico para a guerra espiritual e livramento. Vai, olha o que a Esté falou, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã e jejuai por mim, todos, e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias. Aqui foi 3 dias. Nem de dia e nem de noite. Jejum coletivo antes de uma intervenção espiritual e política. Ela precisava entrar na presença do rei. Mas não era, né, porque ela estava ali se preparando para ser a rainha do rei. Não é a nossa cultura, como a gente pensa aqui.
É algo totalmente diferente. Se ela entrasse na presença do rei sem ser chamada, sem ser autorizada, ele podia matar. Era lei. O que ela fez? Vamos pro jejum. 3 dias de jejum, gente. Vamos orar. Então, olha só, tempos difíceis, momentos difíceis, situações que tá travada, que você vê que é jejum, gente. Deus, vamos entrar, vamos se humilhar. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos. Aí algumas pessoas religiosas falam assim, vocês estão barganhando, vocês estão querendo fazer coisa que não precisa mais. Aí você vai olhar para a vida dele, não come direto, não faz um jejum na vida, não tem compromisso nenhum posicionamento com Deus. Tá entendendo? Geralmente, quando a pessoa fala isso para você, isso está se referindo a ela, a vida dela. Ela não tem compromisso. Então, a Bíblia não me impede de fazer essas coisas. E Jesus fala assim, quando você entrar no seu quarto, fecha a tua porta, em oração, em jejum. E o teu Deus que vem em secreto te recompensará. Como que eu vou falar para você? Como que eu vou pregar para você? E te explicar algo que é tão precioso, maravilhoso, se eu não falar aqui? A gente precisa falar. Então depende do tom, depende como você está trazendo a situação. Aqui eu estou trazendo para ensinar, para explicar. Coisa que muitas igrejas não fazem. Eu quero perguntar aqui para você. Só falar sim ou não. A sua igreja faz esses atos proféticos de jejum de 40 dias? Põe assim, sim ou não? Responde para mim aqui, para me saber, enquanto eu bebo um pouquinho de água. Eu quero entender se a tua igreja faz. Não. Você já fez alguma vez a tua igreja? Não, minha igreja já faz esses atos proféticos, nós oramos, nós jejuamos a igreja toda, 40 dias. Não, Fala aí, sim ou não? Precisa... Pai do Senhor, Ana, querida. Não. Sabe por quê, gente? Exige preparo do líder. Conhecimento. E eu fui líder, gente. No início da minha liderança com meu esposo é pastor, a gente também não tinha conhecimento disso. E muitas vezes fala assim, não precisa, Jesus já pagou tudo por nós. Tarará. Ei, você vive na terra. Jesus falou assim, enquanto eu estiver com eles, que questionaram Jesus, por que seus discípulos não lavam a mão, não jejuam, não faz? Ele falou, enquanto o noivo está presente, não precisa. Mas um dia eles vão precisar. Na festa dos tabernáculos faz. Só uma aqui. Não, às vezes no domingo. A maioria está falando não. Eu sei, eu também. Então, quando eu aprendi, Deus falou assim comigo. Eu estava na frente de um trabalho de círculo de oração, né? Dirigindo a igreja com meu esposo. Nós fomos 25 anos da Assembleia de Deus. Na verdade, assim, quando eu nasci, já era evangélica, meus pais, né? Da Assembleia de Deus. Mas depois que eu casei, ficamos durante todo esse período na Assembleia de Deus e durante 10 anos nós estávamos à frente de congregação. E eu comecei, gente, a assumir a igreja e eu falei assim, Jesus, quanta batalha espiritual, Senhor, como é que eu vou fazer? Né? Porque uma coisa é você ser membro, outra coisa é você liderar. Você assume não só a administração daquela igreja, mas a parte espiritual também. E eu falei, meu Deus. Gente, eu já contei isso aqui, eu vou contar porque veio agora aqui para me contar. A primeira congregação, quando a gente chegou, eu falei assim, gente, vamos fazer um trabalho de oração aqui, porque o trabalho de oração estava parado. Ai, mãe, tem gente aqui desse tempo que está aqui comigo aqui no ao vivo e vai falar, vai confirmar isso. Nós chegamos lá, não tinha um trabalho de oração, estava parado. E eu falei, gente, a gente precisa assumir esse lugar de oração, porque a igreja, a oração é a base, né? Para sustentar os ministérios, a igreja. Então a gente vai voltar com o trabalho de oração aqui.
E eu cheia de gás, né? Então eu não tinha esse conhecimento todo que eu tenho hoje, essas buscas que eu fui atrás desses preparos. E aí vamos montar, vamos divulgar, os irmãos vêm, tarará. Começamos o trabalho. Que peleja, meu Deus, muita luta. Um belo dia, quando a gente chega na igreja, pela parte da manhã, tem um trabalho de feitiçaria, macumba, dentro do pátio da igreja. Alguém conseguiu, como o portão era vazado, alguém conseguiu botar. Eu falei, gente, quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Eu falei, gente, que situação. Aí eu fui consultar o Senhor, eu falei, Deus, o negócio mexeu aqui. E o Espírito Santo foi me revelando, me falando, né, através da busca do conhecimento, que é o seguinte, Thalita, quando você entra num ambiente que estava dominado por um território e você entrou com a oração, com a intercessão, com busca naquele lugar, você movimentou o mundo espiritual ali. Falei, você movimentou. Agora vocês precisam de estratégia, de buscar, de cancelar, de fazer orações de cancelamento de renúncia. Naquele ambiente onde a gente morava, onde a gente estava a igreja, tinha muitos centros de macumba, outros tipos de religiões. Eu falei, mexemos nesse lugar. E aí o que a gente fez? O Senhor me levou, né? Depois para aprender. Como eu falo para vocês, um dos lugares que acrescentou demais na minha vida foi lá na base, quando eu fui aprender sobre libertação. Então eu estudei lá um tempo, eu falei, gente, vamos fazer essa oração territorial. Aí chamei as irmãs, falei, nós vamos fazer uma oração aqui chamada territorial. A gente vai, como igreja, nós somos representantes, né, de Deus aqui na terra. Então nós temos autoridade. As portas do inferno não vão prevalecer. Vamos fazer uma oração territorial aqui. É uma oração que eu faço. É demorada essa oração. A gente vai cancelando, a gente vai quebrando. Mas primeiro preparei os irmãos com jejum, com oração. Olha, mas foi um tempo profético ali. Muita coisa foi acontecendo. Quem estava lá como impedimento foi saindo. Quem estava só de brincadeira não ficou, sabe? E eu passei muita batalha, muita coisa, porque uma coisa é a gente mexer numa situação e você está com os equipamentos para isso. Sabe quando uma pessoa vai mexer na casa de maribondo? Aqueles abelhas, né? Eles vão lá e tem todo aquele equipamento, certo? É a armadura de Deus. E eu ainda não entendia muito sobre a armadura de Deus, como colocar armadura, como se posicionar. Então eu recebi a retaliação. Eita! Parecia que eu não ia aguentar. Então, gente, eu fui mudando, eu fui estratégia, eu fui buscando o Senhor. E uma das coisas que Deus falou para mim, já na outra congregação que eu estava, era o seguinte, ó, se você quer fazer algo diferente, se você quer um resultado diferente, você tem que fazer algo diferente. Começa um jejum de 40 dias. Aí eu conheci alguns ministérios que faziam um jejum de 40 dias. Peguei toda a estratégia. E ali a gente começou. Meu Deus, como coisas acontecem, gente, vocês não têm noção. Então, quem está aqui são mulheres e homens que querem aprender sobre intercessão, sobre jejum, e é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual, tá? Para poder te alinhar, te posicionar com o reino de Deus. Voltando aqui, eu tive muitas vitórias nesses lugares em Cristo Jesus, por causa da estratégia do jejum e do posicionamento, tá? A armadura de Deus. Tem aqui no meu Instagram e tem também no canal do YouTube, Thalita Mendonça, tem lives minhas sobre jejum, sobre a armadura de Deus. Vai procurando aí que vocês vão ver, tem muito material aí, tá? Eu sempre dei essa aula. E se você quer crescer mais ainda, se posicionar mais ainda, vem para a nossa sala de oração. Toda terça e quinta, às 20 horas, que ali eu tenho trazido palavras de treinamento também. Sabe quem é outra pessoa no Antigo Testamento que também fez jejum? Foi Daniel, jejum de consagração e revelação. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste.
Por 3 semanas não comi manjar desejável, jejuei. Jejum dele, né, foi parcial, para entendimento, revelação e batalha no mundo espiritual. Então, resultado, Miguel entrou na guerra. Ei, quando você começa esse propósito, acabou. Quem vai pelejar a tua guerra? O anjo do Senhor. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito. Deus dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. É Bíblia que fala isso. Pronto, essa guerra não é mais tua. Tanto que o anjo Miguel, quando aparece para ele, fala assim: Daniel, muito amado, preste atenção. Desde o primeiro dia em que você inclinou seu coração a orar, a buscar minha face, a tua oração foi ouvida. Ele ficou 21 dias orando. Na verdade, no 21º dia, a resposta chegou. Eu acredito que, se não tivesse chegado, ele ia continuar. Tá? Ele não fez, vou fazer 21 dias de oração. Não. No 21º dia, chegou a resposta. Então, ele falou assim, ó, eu ouvi desde o primeiro dia. Então, gente, quando você começar a entrar nesse portal de jejum e de oração, preste atenção, nós vamos fazer uma oração nesse dia, ao meio-dia, dia 4, nós vamos fazer uma oração no nosso grupo. E ali nós vamos consagrar esse tempo ao Senhor e a gente vai entrar nesse tempo profético, tá? Vou fazer hoje também e eu vou fazer na segunda-feira para a gente começar o meio-dia, tá? Vai ser lá no nosso grupo. E ali você vai entrar no tempo profético e sabe o seguinte, tudo que você for colocar diante do Senhor, eu estou mandando um PDF para vocês no grupo, você vai escrever lá. A tua oração, ela vai ser ouvida, vai ser atendida no sentido de o céu vai estar observando você, os seus pedidos. Thalita, só porque eu estou fazendo jejum? Não, porque você inclinou seu coração para buscar. Você está indo além. Você está falando, Deus, eu preciso. Eu estou contando aqui vários exemplos. Ó. Agora vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Primeiro que a gente pode já trazer aqui é Jesus. Jejuou 40 dias no deserto. Ah, Thalita, Jesus não. Jesus era homem também. Ele tinha carne, osso, sangue, tá? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, preste atenção aí, durante esse período de jejum. O nível de tentação pode aumentar. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus, antes de iniciar o seu ministério, jejum de fortalecimento espiritual e preparação. Então, ó, vai começar um ministério, jejum. Entendeu? E a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado nesse negócio. Você pode ser tentado, por exemplo, na área da alimentação. Se organiza, você vai fazer dentro da tua possibilidade. O jejum, meu jejum, minhas regras, tá? Eu vou passar umas orientações nesse PDF, você vai fazer aquilo conforme a sua resistência, tá bom? Deus não precisa que a gente sacrifique ao extremo, porque eu preciso que Deus me veja, não. Não vai para esse lugar. Vai para um lugar de quebrantamento, de dependência de Deus apenas. Deus, obrigado por essa oportunidade de estar fazendo esse jejum. Eu abro meu coração e me quebranto nessa hora porque eu preciso do Senhor. Eu preciso me alinhar, eu preciso de um posicionamento. E que esse jejum, Senhor, possa começar a me purificar. Ó, tem a ver comigo. A me consagrar. A olhar, a ouvir mais o Senhor, a ter visão espiritual das coisas, ter discernimento, Senhor. Ó, tem tudo a ver com você. Entendeu? Igreja de Antioquia também, jejum para separação ministerial, os apóstolos faziam isso, tá? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé, a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejum coletivo para ouvir a direção de Deus. Os apóstolos faziam, né? Eles aí enviavam eles com unção, né? Paulo e os líderes, jejum antes da consagração de obreiros, eles faziam também, lá em Atos, ok? Então, o jejum é essencial em tempos de crise e de decisão.
Glória a Deus. Amém. Voltando aqui, para a gente já finalizar. Então, por que, irmã Thalita, eu tenho que jejuar? O jejum não é uma dieta, é uma declaração de dependência, tá bom? É uma declaração de dependência. Ele silencia a carne para que o espírito tenha voz. É quando eu falo assim, ó, você não vai... Eu tiro um desejo, que a alimentação, a comida, né, é um prazer. Ela libera o hormônio do prazer. Né? A gente tem dentro do nosso cérebro várias substâncias químicas no nosso organismo, do estresse, do prazer. Então ela libera. É um prazer estar comendo coisas gostosas, sabe? Maravilhosas ali. A gente não se sente bem? Deixa eu ver aqui quem está falando. Sim, nas festas também colocaram despacho na porta da igreja. Ó, foi, Roseni? Eu sei. Foi depois que a gente fez a oração territorial aí. Foi? Aí a gente viu que abriu. Inclusive, gente, na igreja que nós vamos fazer o nosso trabalho lá na Taquara, tá? Grava aí, dia 13 de setembro, nós vamos estar na Igreja Batista Mundial, que fica no bairro da Taquara, bem no centro mesmo da Taquara, do lado de um shopping. Fizemos um trabalho lá de oração territorial, essa que eu falei pra vocês. Gente, logo após, assim, um mês ou 2 meses depois, não foi isso, Roseni? Apareceu lá um trabalho de macumba. No jardim da frente da igreja, meio como se tivesse colocado lá. E uma outra coisa que a gente também ficou sabendo, que próximo da igreja, bem colado, tinha um centro de espírita, né? E o centro fechou. Não tá mais lá. Então, gente, a gente ora porque a igreja de Jesus tem poder. Tá? Não é por causa da gente, é por causa do poder que nós carregamos no nome de Jesus. Então, nós nos consagramos para isso. Gente, toda religião se consagra. Buda, budismo, hindu, tudo faz jejum. Aí a gente acha que não, Jesus já fez tudo, eu não preciso. Vai vendo. Experimenta para você ver como vai te fortalecer. Nós precisamos da orientação, da direção do Espírito Santo. Tá? Isso mesmo, ó, a Rose está falando, está confirmando. Viviane. Isso, eu vou colocar no grupo nosso do WhatsApp, tá? Vou colocar aqui, depois que acabar a live. E aí, vamos fechar aqui onde eu estava. Então, o jejum não é uma dieta, ele silencia a carne para que o espírito tenha voz, ele quebra fortalezas mentais, ativa discernimento e autoridade. Olha, uma coisa que o jejum faz na gente é ativar o discernimento e a autoridade. A gente começa a ter ousadia no espírito, tá? Existem tipos de batalhas que são vencidas com jejum e oração. Lembra lá em Marcos 9? Esse espírito só sai com jejum e oração. Então por isso que nós jejuamos. Por quê? Porque nós vamos lidar, na hora da oração, com quebras de fortalezas geracionais. Às vezes você está carregando um legado espiritual, né? E entenda, você não está pagando, né? Tem vários textos na Bíblia que o pessoal coloca assim, mas Jesus já pagou o nosso preço. Ninguém paga o preço do Pai. Não é sobre isso. Ali está falando de pecado. Aqui eu estou falando sobre os efeitos daquilo que foi feito. Se eu sou... O que que difere uma pessoa para ela ser herdeira? O que me faz uma herdeira? Fala aí, gente. Heranças. O que me faz eu ter uma herança? Eu preciso ser o quê? Eu preciso ter um vínculo com essa pessoa. Meu pai deixou uma herança. Todos os filhos, ser filho. Todas as pessoas que comprovam que é filho, ele é herdeiro.
Entendeu? Por que a gente acha que a parte espiritual não é? É muita inocência da nossa parte. Né? Não, porque depois da graça, irmã Thalita, quando Jesus veio, nós estamos no tempo da graça. Para com isso. Eu tenho 10 anos de experiência atendendo crente que veio do espiritismo. Talvez você nasceu na igreja. Não teve tantos vínculos e envolvimento. Eu atendo pessoas que vieram do espiritismo, vieram do candomblé, vieram de vários lugares. Não estou aqui falando da religião, cada um vive a sua religião. Mas ela decidiu por Jesus. Agora ela quer vir para Cristo. E lá ela fez um monte de coisa. Agora está na igreja. Só que, quando ela vem, olha, continuo passando por isso, por aquilo, perseguição, ouço vozes, depressão, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí a gente conversa. Eu falei, então vamos orar sobre tudo isso que você se envolveu? E ali a gente começa a orar. E começa a ter uma colisão no mundo espiritual. Algumas pessoas até manifestam. Estou falando de crente. Você está entendendo? Que não é tão simples assim. A gente não está falando de salvação, a pessoa está salva. A gente está falando de tudo que ligou na terra é ligado no céu. Tudo que desliga na terra desliga no céu. Então, é preciso sentar, é preciso ouvir, é preciso se esforçar. Eu sei que quando você estuda sobre essa questão profética, o ministério profético, no início aí dos anos 80, né, 90, teve muito fogo estranho. As pessoas exageraram, levaram para um extremo, né, essa questão da batalha espiritual. Então teve muitos movimentos esquisitos que estressaram e que acabaram impedindo que esse trabalho fosse feito de forma ordeira, de forma bíblica. Mas existe ainda lugares sérios, ministérios sérios, que trabalham com palavra, com oração e com seriedade. Então você precisa se esforçar para entender isso, tá? No dia 13 de setembro nós vamos estar fazendo um seminário a partir das 14 horas até as 19 horas. Vai ser um tempo de grande aprendizado, de quebra, de renúncia e de orações para a gente desfazer aquilo que você vai lembrar, aquilo que você não lembra, que possivelmente nós vamos cancelando tudo. Vamos lá. Então, falei aqui que ele quebra fortalezas mentais, ativa discernimento e autoridade. Tá bom? Propósito do jejum. Primeiro, alinhar o espírito à vontade de Deus. Tá? Esse é o meu propósito. Eu quero alinhar meu espírito à vontade de Deus. Então, eu fico mais sensível nessa época, a gente ora mais, a gente busca mais ao Senhor, a gente tem sensibilidade para ouvir louvores. É um tempo. Todos os que eu citei para vocês aqui no início se colocaram na brecha em tempos difíceis, tá? Outra coisa, esse jejum é para quê? Rasgar o coração e não só os hábitos. Vai começando a quebrar a gente por dentro. Prepara o intercessor para tempos mais intensos no mundo espiritual. Romper resistências invisíveis na família, que você não está entendendo o que está acontecendo aqui. O jejum vai fazer isso, você perceber essas coisas. Na igreja, no ministério, nas suas emoções. Então ele rompe com resistências invisíveis. Jejuar sem propósito é só passar fome. Por isso que eu ensino. Não, vou fazer um jejum. Por que eu vou fazer um jejum? Para quê? Como? Então aqui eu trago toda a explicação. Vamos jejuar com foco. Então, quebra de fortalezas emocionais e mentais, consagração de filhos, casamento, ministério. Tudo isso você pode colocar durante esses 40 dias. Tá? Cada um está vivendo uma realidade. Sensibilidade à voz do Espírito Santo, cura interior e santificação, reposicionamento espiritual para a guerra e avanço. Então, tudo isso você pode estar colocando ali diante do Senhor. Como se preparar? Então, eu estou aqui com o PDF. Nós vamos fazer um jejum parcial. Um jejum parcial é um jejum que você ingere líquido, apenas alimento sólido, por um período você não vai comer, tá? Então, vamos lá.
eu vou fazer, por exemplo, você pode fazer de 6 a meio-dia, né? De 6 horas às 18 horas. Né? Então, eu quero fazer 6 da manhã até as 18 horas. Cada um vai fazer dentro da sua condição. Eu consigo fazer quantas horas por dia? No mínimo, gente, é 6 horas. Até mesmo para você fazer um exame de sangue, você precisa de quê? 12 horas de jejum, é ou não é? Então, quando é com Deus, a gente mantém um compromisso e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai sustentar, tá? Ó, ser filho, né? Todo mundo respondendo aqui. Diz que somos filhos e também herdeiros de Deus, ou Romanos 8,17. Isso aí. Então, gente, perceba que o horário você que vai estipular, tá? Cria uma rotina também espiritual. Thalita, eu quero aproveitar nesse jejum. Aí é você, ó, seu jejum, suas regras. Senhor, eu quero nesse período de 40 dias, eu vou diminuir, por exemplo, as redes sociais. Eu vou sair de algumas distrações que eu estou me envolvendo. Você vai potencializando aí o que você quer, com você e Deus, tá? Eu vou fazer jejum de palavras, porque eu tenho falado muito, eu tenho reclamado muito. Senhor, eu vou me policiar com isso, vou respirar e vou me guardar contra o jejum de palavras, tá? Cria uma rotina espiritual, tempo com a palavra, oração, adoração. Eu coloquei isso também dentro do nosso PDF, tá? Você vai ter esse tempo de oração, de intercessão, para você entender. Outra coisa que eu oriento você, anota. Tenha um caderno próximo de você com caneta, ou você põe no celular. Vai acontecer situações diferentes, né? Nesse período. Resposta de Deus, ou uma percepção que Deus te deu, uma visão. Anota aí, sonhos, anota. Para você poder depois pensar sobre aquilo ali, o que está acontecendo. Né? Porque você está mexendo numa dimensão espiritual. Você entrou numa dimensão intencional. E já estamos vivendo na graça, já estamos vivendo na presença do Senhor, ok. Uma coisa é isso. Outra coisa é eu intencionalmente mexer em algo. Você entendeu? Então, eu vou entrar numa atmosfera com jejum, com oração, vou estar orando mais, vou estar me consagrando mais, vou estar evitando determinadas coisas. Ó, você vai ficar muito mais sensível, certo? Jejue com intenção, não com culpa. Se cair um dia, retome no outro. O céu vê o coração, tá? Ali, sem querer, eu botei um negócio na boca. Calma. Deus vê a sua intenção. Se policia para isso, retoma novamente, tá? Não se sinta culpada. Direção. Estamos vivendo dias de guerra, né? Espiritual, intensa no mundo espiritual. E só vence quem está com o espírito em alerta. Gente, nós estamos vivendo uma crise. Todos os tempos bíblicos, preste atenção aqui. Todos os tempos bíblicos, se você olhar, teve crises. Vou falar crise, por exemplo, de José, lá no Egito. Deus falou para ele assim, José, vocês vão passar por 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. Foi uma crise, certo? Qual foi a orientação para Deus para ele na crise? Guarda, economiza. Então, gente, se você fazer uma leitura do cenário que nós estamos vivendo hoje político, o crente que está com a direção espiritual, trazendo na sua realidade o que estamos vivendo nos dias de hoje, guerras intensas no mundo espiritual. E essas guerras que estão acontecendo no nosso Brasil estão atingindo as nossas famílias, no psicológico, no emocional, e vai atingir muito mais outras coisas. Já está tendo guerras entre pessoas, famílias, por todo esse cenário que está acontecendo. Né? E tem muito mais coisa para vir. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? O crente, o cristão, que está nesse lugar de posicionamento, de intencional com Deus, de busca de...
vai passar pela crise com graça, com entendimento, porque foi assim com todos os povos, foi assim com o povo de Israel, foi assim com aquele que obedeceu. Por que vai ser diferente com a gente? É isso que eu quero que te chame a atenção. Deus quer que você passe com paz, mas para mim passar com entendimento, com paz, eu tenho que buscar. Senão eu vou cair na malha que está todo mundo desesperado. A realidade está aí, eu preciso pensar sobre isso, eu preciso cuidar. Então, se prepare. Eu ouço alguns especialistas que falam assim, se prepare para o pior. Se o melhor chegar, pelo menos você está preparado. Então, como que eu faço? Primeira coisa para se preparar nesse tempo difícil é a vida espiritual. É o que a gente está tentando fazer aqui. Cuidar da saúde espiritual e também da saúde emocional. Pronto, aqui, ó, eu tô aqui ligada com Deus, vai acontecer, ó, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atendido, porque você tá num ambiente espiritual. Você é confiante, você tá com fé, você tá gerando isso no teu coração. E você ainda vai ajudar muita gente, porque você vai estar nessa posição aí. Calma, Deus vai abrir as portas, Deus vai abrir as portas, eu creio. Ele abriu para o povo de Israel, para todo aquele que se posicionou. Por que vai ser diferente com a gente? É isso que a gente precisa entender. É o mesmo Deus, gente. Mesmo Deus que trabalhou lá no tempo de José, é o mesmo agora. Além de apresentar a minha vida como foco principal, também posso incluir casamento, filho e ministério. Com certeza. Tudo que você está precisando viver hoje, que você está passando, inclui isso aí. Lá no PDF tem uma página em branco com linhas. Você vai escrevendo ali, Senhor. E toda vez que você for fazer a oração do dia, você vai pegar aquele propósito e apresentar ao Senhor ali. É como se fosse um ato profético. Deus já viu o teu coração, Deus já sondou. Mas eu preciso fazer esse movimento para me alinhar, para poder buscar Deus, tá? A última geração. Eu também tô crendo nisso, tá, Rita? Mas isso não faz com que a gente pare de trabalhar, pare de fazer a obra, pare de progredir, de conquistar, não. Vamos embora. A Bíblia fala pra gente continuar fazendo. E eu preciso, por isso que quem não conhece, quem não tem conhecimento, quem não conhece as coisas, está fadado a repetir o mesmo erro do passado. Tá? Olha pra arca, olha pra Noé. Noé estava há mais de um século, 100 anos, pregando, falando. Ninguém acreditava. Velho, doido. Fica você ali na arca, se posiciona. Mas meu filho, meu marido, deixa eles. Posiciona você, porque a saúde mental e espiritual é que é importante nessa época. Que aí você vai conseguir fazer as outras coisas. Entendeu? E ainda vai conseguir ajudar muita gente a entrar nessa arca. Então, eu sempre falo isso aqui. Então, estamos vivendo dias de guerra intensa no mundo espiritual. Só vence quem está com o espírito em alerta. Intercessoras cansadas precisam ser renovadas. Guerras familiares serão vencidas nesse altar. Eu tenho muita experiência nessa área aqui, de vencer guerras familiares no altar. É um chamado para o secreto, para o lugar onde o óleo cai, a carne morre e o espírito se levanta. Tá? E se você quer ir além, Thalita, eu quero entrar nesse negócio, quero ir além, eu quero te fazer um convite. Toda terça e quinta, às 20 horas, eu quero perguntar aqui quem frequenta essa oração, essa sala de oração de guerra, de treinamento, às 20 horas, terças e quinta. Coloca aí como tem sido, poucas palavras, para avisar, para chamar o pessoal. Então, durante esses 40 dias, a gente vai continuar as terças e quintas, trazendo palavra, preparação, louvor, poder de Deus ali se manifesta. Temos nossa sala de oração de guerra pelo Google Meet. É gratuita. É um campo de treinamento espiritual. Ali eu falo muito mais coisas dentro de batalha espiritual, tá? Então, gente, nós vamos encerrar aqui. Eu tenho aqui a proposta do jejum.
Vou ler aqui para você. O que você está disposto a entregar a Deus durante 40 dias de jejum? Esse é uma oportunidade para experimentar um crescimento espiritual profundo. Prepara-se para a jornada. Durante esse ato profético, você será desafiado a jejuar, a orar, estudar a palavra, renunciar. Outra coisa que eu quero falar para vocês colocarem dentro do seu jejum. Eu faço isso. Durante os 40 dias, você vai ter uma janela de alimentação, certo? Você tem a sua janela de alimentação. Como que eu costumo fazer? Depois do almoço, eu almocei, eu já vou só me alimentar no dia seguinte, porque eu já tenho uma prática disso, de alguns anos, tá, gente? Mas você vai fazer dentro da sua resistência. Então, eu fico aí de 20 horas até 23 horas. Eu tomo líquidos, né? Água de coco, água, chás. E aí, o que eu faço nesse período? Eu tiro pelo menos dois elementos da minha alimentação que me prende. Sabe? Aquela coisa assim que sem isso aqui eu não vivo. Sabe? Não é? A gente fala assim, não, se isso aqui, eu não vou viver sem isso. Deixa eu ver, peço já oração pro meu patrão, ele debocha muitas coisas. Me chama de fanática, mas é pai da minha patroa. Ô Lucinéia, você precisa orar por ele, porque todas as pessoas que debocham, porque eles não estão nesse lugar. A gente precisa pedir a Deus pra gente ter misericórdia, tá? Porque eles estão aprisionados. O mundo jaz no maligno, então eles não vão entender isso. De preferência, a gente não consegue nem conversar isso com algumas pessoas, né? E ora pelo seu coração para não entrar tristeza e nem raiva, mas que você possa orar para que Deus liberte ele. Nesse horário, às vezes, estou na atividade física. Viu? Isso aí. Nós temos sendo... muita gente contando aqui, eu amo, eu sou... Então, essa sala tem sido uma sala abençoadora. Tem sido uma sala abençoadora para a nossa vida. É um tempo que Deus me trouxe para esse lugar, tá? Então, vem sim estar conosco. Deixa eu ver aqui. Então, quem está aqui, que frequenta a nossa sala, né, sabe o quanto que é um lugar de renúncia. Então, gente, tira pelo menos 2 alimentos. 2 alimentos, Matalita. Por exemplo, eu já fiquei 40 dias sem tomar café. Café eu acho que é uma paixão mesmo para todo mundo. Mas eu vou tirar novamente esse ano. Esse ano ainda não tinha tirado. Eu vou ficar sem tomar o café. É um sacrifício? É. Porque eu tomo café de manhã e tomo café à noite. Mas eu preciso. Eu tô com um propósito maior. Eu preciso dizer pra minha carne assim, quem manda aqui é o Espírito Santo. Entendeu? Então, isso você vai fazer se você tiver em condições de fazer. Tá bom? Eu tô falando que eu vou fazer. Thalita, tem coisa que eu adoro, que é tipo assim, eu não sei viver sem um pão. Então, vê aquilo que é muito difícil pra gente largar, que é que tá nos prendendo, né? Então, se tem 2 coisas que me prendem muito na alimentação, é o café e o pão de sal. Olha, só Jesus na minha vida. Isso. Aí você vai fazer depois, dentro das suas condições, por isso que eu tô falando. É você com Deus. Vou fazer 2 vezes na semana, vou fazer 1 vez na semana. É dentro desse período de 40 dias, você vai fazer a quantidade que você quiser e o horário que você puder, tá? É com você e Deus. Eu tô dizendo aqui que eu vou fazer e você faz o que der pra você fazer, tá bom? Não é pra você fazer nada que vá te custar no sentido de prejudicar. Não. Tá? Se você tem exame, se você tem problema de saúde, Matalita, eu não consigo fazer porque é com você e Deus. Não se preocupe com isso, tá? Faz dentro do seu modo. Eu posso fazer 1 vez na semana, de tal hora a tal hora. É isso, tá?
Olha, tem gente que falou aqui que já tirou o açúcar do café já tem tempo. O açúcar, ele é aconselhado até por profissional, né, da saúde, né, de nutricionista. As frutas, elas já têm um açúcar natural. Existe também um produto de açúcar, né, esqueci o nome que dá, que é em gotas. Tem um que acho que é stevia, que ele é mais natural ainda, tá? Você pode usar aqueles de gotinha. Enfim, gente, vocês estão entendendo que o jejum, ele é uma renúncia daquilo que nos prende? Então, dentro desse jejum, no período da sua janela de alimentação, durante 40 dias, você tira pelo menos dois itens da sua alimentação que tipo assim, nossa, que me prende tanto, mas eu vou renunciar a isso aqui. Ó, é prova, é tentação, vai ter situação, mas você vai lutar, você vai vencer. E aí você vai falar assim, nossa, isso não me domina mais. É igual o café, eu já fiz uma vez, ou seja, não me domina mais. Entendeu? Então faz dentro das suas condições, Rita. Quem tá fazendo tratamento, tá? Uma vez na semana, depois do seu horário, que você vê que dá. E ali você ora ao Senhor, fala, Deus, eu te apresento esse momento, Senhor. Te apresento as condições que eu consigo fazer. O Senhor me perdoa, mas eu tô te oferecendo do melhor que eu posso. Pronto. Sabe, Deus não tá pedindo, preste atenção, Deus não tá pedindo isso para poder te abençoar. Eu faço isso para me posicionar, ter sensibilidade espiritual, ouvir mais Deus, estar mais próximo desse lugar, entendeu? Eu que estou pedindo ao Senhor, eu que preciso dele. E a gente vê muita coisa acontecendo. Então eu quero que vocês anotem os testemunhos, as coisas que vocês vão viver, as resistências. Vem para a sala de oração que nós vamos estar orando por aquilo que você vai estar passando. E a gente vai estar junto, tá? Nesse propósito. Vou sair para o trabalho. Vai com Deus, minha querida. Fique com Deus. Já estamos terminando. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar para a gente finalizar. Já estamos aqui há 1 hora. Foi uma bênção. Compartilhe essa live com outras pessoas, para que elas possam também vir. Na segunda-feira tá com a gente, tá? Segunda-feira, meio-dia, eu vou estar orando com vocês no grupo, tá? Vou estar fazendo uma oração, vou colocar a oração lá, um áudio orando. Vou colocar, vamos entrar em oração nesse momento, meio-dia de consagração. E a gente vai estar orando junto. E possivelmente eu vou marcar sempre esse horário de meio-dia para a gente fazer a oração durante esses 40 dias, tá? Vai ser no nosso grupo a oração que vai estar acontecendo. E também nas salas de oração, às terças e quintas, vamos estar orando também pelo jejum. Deus abençoe sua vida. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que passamos aqui. Muito obrigado. Obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, por todas essas orientações e instruções. Senhor, capacita suas filhas, Pai. Não deixa, Senhor, que nenhuma distração, nenhuma palavra contrária, nenhuma, Senhor, provocação, tira elas, Senhor, do foco daquilo que o Senhor tem preparado para elas. Porque nós sabemos, Senhor, que o diabo, Senhor, é especialista em roubar, matar, destruir. Mas, Senhor, nós temos um Deus que é poderoso, que veio para dar vida e vida com abundância. Senhor, é para Ele e por Ele que nós estamos, Senhor, neste lugar. Senhor, guarda a nossa casa, guarda nossos familiares, guarda tudo que leva o nosso nome, Senhor, em relação, Senhor, a esse tempo que nós vamos estar nesse propósito. Em nome de Jesus, Senhor, quebra agora todas as fortalezas, quebra agora, Senhor, toda a resistência no mundo espiritual, na vida de cada um que vai colocar aqui, Senhor, o desejo de estar nesse propósito. Senhor, durante esse período, Senhor, do dia 4 de agosto até o dia 12 de setembro, nós vamos estar, Senhor, nessa janela, nesse propósito, Senhor, dentro desse lugar, Senhor, de intercessão, de oração e de jejum, em favor da nossa vida, da nossa casa, em favor do que a gente vai viver no dia 13, Senhor, no tempo, Senhor, de quebra, de renúncia das heranças espirituais. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, minha querida. Fica na paz. Vou colocar também essa live lá no YouTube já já. Beijo.